Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, meus amigos, hoje, não sei se você já parou para analisar, mas nos encontramos já na metade da nossa semana de oração praticamente. É o nosso quarto assunto que será compartilhado e nós temos ainda mais 4 temas adiante. Então estamos na metade dessa semana e eu espero que aquilo que aprendemos até aqui tenha feito diferença na sua vida, assim como também na minha. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que haja crescimento espiritual, que haja amadurecimento também na nossa trajetória e caminhada cristã e principalmente que Ele nos ajude a compreender isso daí. Como sermos cristãos em uma era, em uma geração não cristã, é um grande desafio. Certamente não significa que a igreja em outras épocas não tenha lidado com desafios, mas tenho dito que os desafios da nossa geração são distintos de gerações passadas, ou pelo menos a forma como eles se apresentam, porque a essência é basicamente a mesma. Mas hoje o nosso assunto tem relação com aquilo que creio eu também ser um dos temas assim centrais dos embates que nós cristãos temos com pessoas que vivem no século XXI, na pós-modernidade ou na sua geração, que é o tema da liberdade. O assunto que vamos tratar, portanto, aqui nessa noite se chama liberdade bíblica versus uma outra liberdade que predomina na nossa sociedade, que alguns chamam de liberdade revolucionária. Nós vamos contrastar esses 2 pontos de vista e entender o que a Bíblia fala sobre o assunto e aquele que é o pensamento predominante em nossa geração e que acaba influenciando muitas pessoas. E antes de abrirmos a Bíblia, como de costume, quero convidar você a ficar em pé para nós fazermos uma oração. Bondoso Pai, eterno Deus, nós louvamos ao Senhor agradecidos pelas bênçãos concedidas em mais um dia de vida, onde o Senhor supriu todas as nossas necessidades, nos abrigando, nos vestindo, nos alimentando e nos dando o privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos este lugar como um lugar propício, um lugar confortável, onde podemos nos reunir em nome de Jesus para estudar a Tua Palavra, abrindo este pão, esse maná celestial, a fim de que a nossa alma, o nosso ser, seja alimentado não daquilo que desejamos, mas daquilo que o Senhor enviou para ser a nossa nutrição vivendo na época que vivemos. Por isso eu peço ao Senhor que as janelas dos céus, que as portas do reino dos céus se abram e que o Senhor derrame as suas bênçãos e o Teu Espírito Santo sobre a igreja adventistas do 7º dia de Espinho nessa noite. Que os anjos do Senhor voem sobre este lugar, que o Senhor Jesus esteja aqui, que o Espírito Santo esteja aqui, que o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, esteja entronizado neste lugar, que a Trindade seja adorada, exaltada, engrandecida e que tudo o que for feito nesta noite seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Eu entrego essa igreja em Tuas mãos, bem como a minha vida, pedindo como tenho feito em todas as noites, assume o controle do púlpito dessa igreja, que o Senhor fale, porque eles estão aqui para Te ouvir. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. A nossa leitura de hoje será no livro de Gálatas, capítulo 5, começando no versículo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e depois vamos ao versículo 13. Nós vamos saltar os outros versos. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos agora ao versículo 13. Gálatas 5, agora o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando Paulo escreveu a carta de Coríntios,
aos Gálatas, melhor dizendo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele se encontrava na cidade de Corinto, e em sua terceira e última viagem missionária. E acontece que pouco tempo depois que Paulo se ausentou da região da Galácia, as igrejas cristãs que foram plantadas por ele ali, haviam sido invadidas por um grupo de judaizantes, de mestres judaizantes, que estavam semeando no seio da igreja, já na sua própria gestação, a igreja ainda prematura, muito nova, algumas heresias. E heresias bastante preocupantes, que tinham uma relação direta com o assunto que, sem dúvidas, é o mais importante assunto da Bíblia Sagrada, que é o tema da salvação e da justificação pela fé. Estes judaizantes diziam que os ritos, as cerimônias, as tradições judaicas e principalmente a circuncisão ainda eram elementos fundamentais para um cristão ser salvo. E com isso entendiam que só a fé em Cristo Jesus e em sua graça não eram suficiente para a salvação. Você ainda deveria adicionar alguns elementos, algumas atividades a mais, algumas obras, e entre as quais estava principalmente a circuncisão, como eu disse há pouco. E é justamente nesse contexto que Paulo apresenta o tema da liberdade cristã nas Escrituras. Não é um assunto peculiar ao livro de Gálatas, é um tema que você verá Paulo tratando sobre ele em outras das suas epístolas, e também não é um assunto exclusivo ao apóstolo Paulo. Nós vemos também outros discípulos no Novo Testamento, ou nem discípulos ainda, mas autores do Novo Testamento que trataram também sobre esse assunto. E é curioso, porque os versos de Paulo que nós acabamos de ler, se nós voltarmos a eles, você verá que há uma dinâmica interessante nas duas passagens. Há uma semelhança entre elas, embora a tônica das passagens sejam diferentes. Mas em ambos os versos, Paulo vai usar primeiro uma declaração e na sequência ele fará uma advertência. Veja comigo, por exemplo, o versículo 1, onde Paulo começa fazendo a declaração ao dizer: para a liberdade que Cristo nos libertou. Então o que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo, por Cristo e para Cristo, você, filho de Deus, é verdadeiramente livre. Jesus Cristo libertou você. A tônica do Evangelho está profundamente relacionada com a pauta ou o tema da liberdade. De tal maneira que eu digo que é impossível você pregar o Evangelho se a liberdade e o assunto da liberdade não fazem parte da sua pregação. Porque a liberdade é o conteúdo do Evangelho. E o que Paulo está dizendo aqui é que foi para a liberdade que Cristo libertou você. E a verdade é que isso parece um tanto quanto repetitivo. Parece que Paulo aqui está sendo óbvio ao dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É claro que quando eu sou liberto para a liberdade. Mas essa obviedade de Paulo foi proposital. Porque na sequência do texto, onde ele vai fazer a advertência, depois da declaração que nós acabamos de ler, ele diz: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, aos Gálatas é o seguinte: vocês estão loucos? Eu estive na região da Galácia há algum tempo e eu apresentei a vocês o Evangelho da graça de Cristo Jesus. E o Evangelho da graça de Deus libertou vocês de uma vida cheia de superstições, escravos da idolatria, vocês eram escravos de paixões humanas, escravos de vícios e etc. E o Evangelho da graça de Cristo deu a liberdade para vocês. Só que agora o que eu estou vendo é que vocês saíram desta escravidão dos ídolos, da imoralidade sexual e etc. e estão caindo em um outro tipo de escravidão, que é a escravidão judaizante. E é importante que a gente abra aqui esse tema, lembrando-nos, especialmente aos adventistas do sétimo dia que estão aqui,
que nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque nós cremos em um evangelho que verdade liberta pela graça, que salva, que cura, mas que também transforma. E que nos leva à obediência, uma mudança no estilo de vida. E o problema é que muitas vezes, ao entendermos isso, nós convertemos o evangelho da liberdade plena e absoluta da palavra de Deus em um evangelho legalista. E nós precisamos cuidar com isso. Eu vivi essa experiência e compartilhei com vocês na última ocasião que estive aqui em 2019, que eu vivi isso durante 10 anos da minha vida. E eu não estou falando aqui contra necessidades que há de você cuidar com a sua maneira de se vestir, com a sua forma de comer e etc. Mas tenha muito cuidado, porque é muito fácil você converter estas coisas necessárias para a nossa caminhada cristã e o nosso progresso rumo ao céu em uma vida cristã legalista. Por exemplo, nós tivemos o Dr. Rodrigo Silva lá no Brasil, no ano passado, se não estou equivocado, participando de um podcast de jovens, um dos mais conhecidos no Brasil, se não o mais conhecido na ocasião, que era o Flow Podcast. E os apresentadores do podcast são pessoas que não têm noção nenhuma de quem Deus é, do que Deus faz, do que é a Bíblia, nada, absolutamente nada. Aliás, o Monark, que na época era um dos apresentadores, ele, diante do Dr. Rodrigo Silva, enquanto conversavam, falava com ele fumando maconha. E aí o doutor Rodrigo, conversando de maneira informal, mas apresentando para aqueles jovens e para o público do programa, obviamente, que é majoritariamente jovens com essa característica, falando a respeito de uma série de assuntos fundamentais, como o juízo de Deus, a mortalidade da alma, a guarda dos mandamentos e uma série de outras coisas, arqueologia bíblica, etc. Quando um grupo de adventistas do sétimo dia, lá no chat, ao verem que eles receberam algumas refeições ali enquanto conversavam, comidas que pediram, uma delas era um hambúrguer, um grupo de adventistas nesse chat, no meio de programas de pessoas totalmente mundanas, ímpias, com uma mentalidade secularizada, começaram a discutir se o Dr. Rodrigo Silva, o hambúrguer dele, era de carne ou era de soja. Você entendeu? Então nós precisamos ter cuidado para não inverter as coisas. Eu volto a repetir, eu não estou aqui falando contra a mensagem de saúde, eu creio nela, eu vivo a mensagem de saúde na medida do possível e tenho procurado melhorar aos poucos, mas muito cuidado, é o que Paulo está dizendo aqui. Por outro lado, vamos ao versículo 13, onde ele novamente vai fazer uma declaração e em seguida uma advertência. E ele começa declarando o seguinte: meus irmãos, fostes chamados à liberdade. Então a liberdade é um convite. A liberdade é Deus se propondo a você te dar aquilo que é o que mais nós necessitamos na vida, que é sermos livres. Eu olho para aquela mulher adúltera que foi tomada no ato do adultério e quando eu vejo Jesus dizendo a ela: mulher, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Em outras palavras, parafraseando, o que Jesus estava dizendo era: mulher, vá e seja livre, livre, porque a graça liberta você. Só que na sequência, Paulo, que era um homem seguramente muito equilibrado e que demonstrava preocupações com o extremo do legalismo, também vai demonstrar agora uma preocupação com outro extremo ao fazer uma advertência na sequência do texto. Então primeiro ele declara: irmãos, fostes chamados à liberdade, mas em seguida, agora ele vai advertir a igreja contra o liberalismo. Primeiro, no versículo 1, a declaração, em seguida, a advertência contra o legalismo. No versículo 13, uma nova declaração, mas em seguida uma advertência contra o liberalismo. E ele vai dizer: não vos submetais, estava lendo o versículo 1, versículo 13, não useis da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. E quando você lê o contexto, a tônica do que Paulo está tratando aqui no verso é principalmente o pecado da imoralidade sexual. Tanto é que os 3 primeiros que ele cita estão relacionados com isso ao dizer, no versículo 19 até o 21, imoralidade sexual, impureza e libertinagem.
Eu vou me ocupar um pouquinho aqui no tema de hoje sobre esse tópico de maneira especial. É a questão da liberdade no que diz respeito à libertinagem que predomina em nossa geração. É sobre esse que eu vou me demorar um pouco mais no nosso tema dessa noite. E como eu já disse, o tema da liberdade é a tônica do Evangelho e da Palavra de Deus. Tanto é que Paulo chega a dizer que onde está o Espírito de Deus, aí é o que? Você lembra? Liberdade. De tal maneira que eu chego à conclusão de que onde o Espírito de Deus, ou que onde não há genuína liberdade de acordo com o Evangelho, onde o legalismo habita e onde o liberalismo habita, ali está uma evidência da ausência do quê? Do Espírito de Deus. Porque onde há o Espírito de Deus, aí é liberdade. E inclusive, eu quero também mostrar a você que o tema da liberdade não é um tema exclusivo aos cristãos. Se puderem me ajudar lá, colocando o slide por gentileza. Não é um tema exclusivo do meio cristão. Não são apenas religiosos que se interessam por esse assunto da liberdade, não. Quando nós olhamos para o mundo político, civil, nós vemos que grandes homens, como por exemplo Thomas Jefferson, que foi um dos autores da Carta da Declaração de Independência dos Estados Unidos, junto com John Adams e outros que são reconhecidos como Foundation Fathers, ou Pai Fundadores, ele diz, logo no começo da Carta da Independência, consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, ou seja, ninguém pode privar você desses direitos, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Então o assunto da liberdade é um assunto que interessa além de religiosos, também no mundo civil. E agora eu vou pedir licença para você, porque eu vou abrir um longo parênteses aqui, para você entender qual é a visão de liberdade que predomina na sociedade em sua geração, antes de nós voltarmos para compreender qual é a visão bíblica do assunto. Então, primeiro, vamos dar um passeio em nossa sociedade para entender qual é o ponto de vista que as pessoas têm no geral, pelo menos entre a população média, sobre o tema da liberdade. E para isso eu quero começar com um exemplo que aconteceu há alguns anos lá no meu país com um deputado federal chamado Jean Willis, sendo entrevistado por uma jornalista no YouTube cujo nome era Leda Nagli, e ela perguntou a ele: deputado, o que você faria se você soubesse que o mundo acabaria amanhã? Ao que então ele respondeu: eu acho que usaria todas as drogas ilícitas que eu não usei por ilicitude, e faria muito sexo. E eu usei essa expressão aqui porque a expressão que ele usou é um baixo calão que eu não consigo ler e nem acho que devemos ler dentro da igreja. E eu faria muito sexo com todo mundo que quisesse transar comigo, eu ia transar muito antes do mundo acabar. Muito beijo, muito amor e muita coisa. É um exemplo grotesco, não é? É um exemplo exagerado, mas eu trago ele para você compreender um pouquinho do que tem predominado em nossa geração sobre o tema da liberdade. Muitas pessoas acreditam que ser livre é você fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, quando quiser, sem que ninguém tenha o direito de ditar regras e leis sobre a sua vida. A maioria das pessoas acredita que isso é ser livre, genuinamente falando. Aqui nós temos o exemplo de um estudioso norte-americano, que é o Charles Colson. Inclusive eu sugiro a vocês a leitura desse livro, que é espetacular. O livro se chama E Agora? Como Viveremos? Ele afirma o seguinte na página 377. Vivemos numa época em que a liberdade tem sido definida como escolha absolutamente livre. Não importa o que escolhemos, a dignidade do indivíduo reside na mera capacidade de escolher. Como eu disse há pouco, as pessoas só se sentem dignas, verdadeiramente dignas na sociedade, quando elas são livres para escolherem o que desejam absolutamente fazer com a sua vida. Afinal de contas, quem manda na minha vida sou eu. Regras, leis, normas, isto não é
verdadeira liberdade na cabeça de muitas pessoas. A verdade é que isso é bastante antigo, e lá na década de 70 no meu país, nós tivemos uma música do Raul Seixas em 1974, que já cantava um pouco daquilo que viria a ser o pensamento predominante em nossa geração, que aliás, o que nós bebemos por lá, foi tão somente o fruto da revolução sexual da década de 60. Eu lembro que quando eu estudava História, o ano de 1968, conhecido como o ano que não acabou, foi um ano de revolução sexual na sociedade com raízes profundas até os dias de hoje. E o Raul Seixas, na música Sociedade Alternativa, ele já cantava dizendo: viva, viva, viva a sociedade alternativa, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então, em outras palavras, o que ele está sugerindo ali, a única lei que deve reger a vida de um cidadão que é verdadeiramente livre é a capacidade de você fazer o que quiser, o que bem entender. Será que isso é genuína e verdadeira liberdade? E de onde foi que este tipo de pensamento surgiu, a ponto de hoje predominar especialmente na cabeça de jovens da nossa sociedade? Nós temos hoje jovens que almejam cada vez mais a libertação de regras, de normas, de leis e etc. Jovens que muitas vezes não suportam mais se submeter ao escrutínio, à educação de um pai e de uma mãe, e que não veem a hora de alcançarem a sua maioridade para serem verdadeiramente livres, ao menos é o que pensam. E a verdade é que esse assunto é muito mais antigo do que talvez nós poderíamos imaginar. É óbvio que eu precisarei ser um pouco superficial aqui, o tempo não nos permite um aprofundamento, mas nós precisaríamos voltar até a época do Iluminismo e da consequente Revolução Francesa, onde um movimento intelectual, cultural e também educativo, de alguma forma filosófico, aqui na Europa, oriundo principalmente da França, começou a quebrar com um paradigma medieval de mais de 1000 anos que predominava aqui na Europa. E eles passaram a questionar justamente a visão católica de liberdade que predominou durante a Idade Média. E não se enganem, a visão católica de liberdade não era a visão bíblica, porque o romanismo oprimia, o romanismo impedia as pessoas de gozarem da liberdade do Evangelho, dizendo que você, para ser perdoado, por exemplo, precisava pedir perdão para o Papa, precisava pagar indulgências, precisava olhar para as relíquias, viajar para Roma e etc. E isto não é a liberdade do Evangelho. Mas o diabo, como um sábio extremista, ele tira a população de um extremo e leva para o radicalismo do Iluminismo e da Revolução Francesa, que é o outro extremo. Então eles olham para a Idade Média e não suportam mais aquela opressão ortodoxa medieval da Igreja Católica. Nós precisamos nos libertar disso. Como? Usemos a razão. Para você ter noção, essa ideia que nós temos hoje de esquerda e direita na nossa sociedade veio justamente do movimento iluminista e o consequente movimento da Revolução Francesa, onde os girondinos, que eram os conservadores daquela época, se assentavam à direita do rei. Eles queriam a manutenção da monarquia, a manutenção do antigo regime, a manutenção também da religião católica predominando naquela pirâmide social medieval. Por outro lado, você tinha os jacobinos, que eram os revolucionários, eram os revoltosos, eram aqueles que chegavam a dizer que eles só parariam a revolução quando enforcassem o último rei nas tripas do último padre. Estes eram os revolucionários, e eles se assentavam à esquerda do rei. E estes revolucionários que se assentavam à esquerda beberam muito das fontes filosóficas dos iluministas, como Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Diderot e etc. Eram homens que estavam pensando uma nova maneira de enxergar a sociedade, sem as lentes cristãs, bíblicas, especialmente falando. Eu quero mostrar aqui para você que um estudioso, Voltaire, olha só a frase que Voltaire, que foi sem dúvidas um dos grandes filósofos também do movimento iluminista, olha o que ele chegou a dizer: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã, eu provarei que basta um homem para suprimi-la.
E foi assim que nasceu o movimento iluminista. Lá no meu país tem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que eles vivem a todo momento exaltando o iluminismo, dizendo que nós somos iluministas, que, enfim, veneram o iluminismo como se fosse o suprassumo da sociedade. Mas eu digo a você, embora o movimento iluminista, como a gente aprende na escola, tenha trazido coisas positivas para a sociedade, me desculpe, mas em muitas delas esse movimento foi uma bela de uma porcaria. E muito daquilo que nós vemos hoje acontecer no nosso mundo é justamente fruto dessas ideias que foram gestadas naquela geração. Há um filósofo, não sei se você conhece, inglês, chamado Edmund Burke, e ele sim, no livro Revolução Francesa, ele faz uma análise detalhada sobre o que ele entendia a respeito da revolução que estava acontecendo na França. E um historiador chamado Christopher Dawson, um historiador inglês, no livro Os Deuses da Revolução, vejam que conclusão ele chegou a respeito do que estava acontecendo ali. Como o cristianismo, o novo culto, era uma religião de salvação humana. A salvação do mundo, pelo poder do homem, tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore do quê? Da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela revolução. Você entendeu o que ele está sugerindo ali? Que o que nós tivemos não foi um abandono da religião, foi apenas uma religião com viés humanista. Isto é a Revolução Francesa. Se você lembrar, nas 3 cores da bandeira da França, ali estão representados os ideais da revolução. E entre estes ideais estava qual deles que nós estamos analisando aqui? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, a pauta da liberdade, o tema da liberdade foi central no movimento iluminista e na Revolução Francesa. De tal forma que um dos grandes expoentes do movimento iluminista, que é Jean-Jacques Rousseau, começa já o seu livro mais conhecido do Contrato Social com uma sentença que ela quebraria esse paradigma que eu falei milenar, que durou durante a Idade Média, ao dizer: o homem nasce o quê? Livre, mas em todos os lugares ele está acorrentado. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: a natureza humana, o ser humano é naturalmente bom. Você nasce bom. Você nasce com uma perspectiva para a bondade. Como nós aprendemos em antropologia, eles usam um termo que é o termo bom selvagem. O ser humano, a raça humana, ela é naturalmente boa. Mas é a sociedade que te cerca, são as circunstâncias ao seu redor que corrompem você, que escravizam você, que te impedem de gozar aquela liberdade que é plena e inerente à sua própria natureza. Será que isso está correto? Será que esta é a perspectiva bíblica a respeito do tema da liberdade? E se você não entendeu onde essa visão de Rousseau levaria a sociedade posterior a ele, vejam, por exemplo, as conclusões de Charles Colson ao analisar a declaração de Rousseau. Ele diz, falando de Rousseau, apelava para reformadores que libertassem as pessoas das correntes das instituições, regras, costumes e tradições. Se você ainda não entendeu, a Nancy Pearcey, e este livro é um dos livros que mais mudaram a minha visão de mundo nos últimos anos, o livro Verdade Absoluta, ela afirma: para Rousseau, as relações de fato opressivas, aquilo que escravizava você, eram as relações pessoais, como casamento, família, igreja e local de trabalho. Conclusão, então, se é a família, é a igreja, é o casamento que escraviza você, que te impede de viver a plenitude da liberdade que faz parte da sua própria natureza, então, para libertar você, nós temos que destruir o quê? O casamento, a igreja, o trabalho, a família e as relações sociais. Pergunto, isso está acontecendo na sua sociedade, sim ou não? Sim. E não é por acaso. É porque há uma visão de mundo que influenciou acadêmicos e que eles realmente acreditam que nós precisamos libertar a sociedade dessas algemas opressivas para que o ser humano volte a viver em abundância plena, assim como viveu há tanto tempo atrás. Eles realmente acreditam nisso. Bom, deixa eu avançar aqui.
A verdade é que, apesar de muitos, e principalmente jovens, acreditarem que quando eu experimento essa liberdade absoluta, de não ter ninguém ali me amarrando, me prendendo, criando regras, criando limites e etc., a verdade é que, de acordo com as análises de um doutor, que é o doutor Carlos Flávio Teixeira, ele é adventista e ele fez um estudo profundo sobre o tema da liberdade. Eu li a tese doutoral dele e ele chegou à seguinte conclusão, que as pessoas, quando saem da liberdade cristã, elas invariavelmente e indiscutivelmente caem em uma dessas correntes éticas que predominam na sociedade. Eu quero destacar apenas 3 aqui, que no meu ponto de vista são as principais. Por exemplo, o situacionismo está aqui, onde as circunstâncias é que definem a ética. Você lembra da frase que nós citamos aqui, do termo que foi usado por Zygmunt Bauman, descrevendo a nossa geração? Ele disse que você vive numa geração que ele chamou de modernidade o quê? Líquida. Então a liquidez, ela pressupõe a adaptação ao recipiente no qual você está sendo inserido. Ou seja, o cristão hoje, que sai da liberdade bíblica do evangelho, se ele sai dela, ele pode cair nesse tipo de perspectiva sobre liberdade. Ou seja, onde as circunstâncias determinam a ética da sua vida. É adaptável? Outro ponto de vista é o hedonismo. Este daqui tem sido o mais citado por um grupo lá no Brasil chamado de adventistas subversivos. E eu sei que eles têm inclusive bebido de fontes de movimentos adventistas lá dos Estados Unidos. E eu sei que aqui também na Europa tem alguns que igualmente seguem a mesma perspectiva desse movimento. E o que é o hedonismo? O hedonismo é a corrente ética que vai dizer que é a busca pelo prazer que define a ética. Ou seja, se o amor é o absoluto, então, independente de eu precisar sacrificar outros princípios da palavra de Deus, o maior de todos é o amor. Se isso te dá prazer, se isso torna você feliz, tem uma frase que circula aí nas redes sociais, eu já li ela algumas vezes, dizendo assim, nada, como é que é a frase? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que nada é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. É mais ou menos isso daí. E a última é o emocionalismo. O emocionalismo, como eu já adiantei aqui também há pouco, é o argumento de que o amor define a ética. Tem alguns hoje do nosso meio, alguns até pregadores, alguns cantores conhecidos, inclusive, que acreditam verdadeiramente que, por exemplo, a prática homossexual, ela deve ser absorvida pela igreja cristã contemporânea por uma razão, porque se Paulo fala contra a prática homossexual, mas Jesus fala que o maior mandamento qual é? É o amor. Então, se Jesus diz que o maior mandamento é o amor, Jesus está contradizendo Paulo de tal maneira que eu rejeito o que Paulo disse e eu fico com o que Jesus falou. Bom, avançando aqui, Ellen White vai fazer uma análise, como sempre, muito mais específica. Enquanto o doutor Carlos Flávio Teixeira, ele identifica estas correntes aqui, éticas da nossa sociedade, Ellen White vai na raiz de todas elas. É como se nessa tabela aqui, sobre todas as outras correntes, estivesse essa que Ellen White vai falar. Vamos ler o texto? O Espiritismo afirma que homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está certo e Deus não condena. Representa os mais vis dos seres humanos como estando no céu e grandemente exaltados ali. Assim, declara ele a todos os homens, não importa o que façais, vivei como vos aprouver, o céu é o vosso lar, e ela conclui, multidões são levadas assim a crer que o desejo é a lei mais elevada, a libertinagem é liberdade, e que o homem é apenas responsável por si mesmo. Bom, vamos a alguns exemplos práticos que estão acontecendo na nossa sociedade. Eu estou trazendo alguns exemplos de lá do meu país, como eu já disse a vocês, mas eu sei que esse rapaz aqui,
ele tem um público de jovens e crianças e adolescentes aqui, inclusive em Portugal. É o Felipe Neto. E eu monitorei o trabalho do Felipe Neto, que é um dos youtubers mais conhecidos lá no meu país. Ele tem hoje cerca de 40 e poucos milhões de seguidores do seu canal. E o público para o qual o Felipe Neto dialoga é um público que varia mais ou menos dos 7, 8 anos de idade até os 13, 14, no máximo 15 anos. Então é um público que está no ingresso da pré-adolescência à sua adolescência. Ou seja, é um público extremamente importante para a igreja. Extremamente importante. E não por acaso, estes jovens que trabalham hoje nas redes sociais são chamados do que mesmo pela mídia? Como eles são chamados? Influenciadores digitais. E é óbvio que eles influenciam. É óbvio que eles moldam a mentalidade de crianças, de jovens e etc. É óbvio. E aí, num vídeo que ele publicou em 2016, eu já parei de acompanhar o trabalho dele, porque eu já tive evidência suficiente daquilo que eu precisava. Os seguidores dele perguntaram o seguinte: Felipe, você acredita em Deus? E ele fez um vídeo cujo título era Felipe Neto é ateu? Então eu separei um trecho do vídeo aqui, são palavras dele, eu não estou parafraseando, eu abro aspas para o que o Felipe Neto falou nesse vídeo, ao dizer: eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma? Lindo! Que bom que existiu! Mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. Pergunto, que livro o Felipe Neto estava atacando aqui nas entrelinhas? Que livro? A Palavra de Deus. O que ele estava sugerindo é o seguinte: se a Bíblia foi um livro que moldou a ética, a moral, os valores e os princípios da sociedade durante vários anos no passado, que bom, isso tudo é muito lindo, mas eu hoje, Felipe, não sinto a necessidade de ter um livro, de ter uma igreja, de ter uma sociedade que me diga o que fazer e o que não fazer, para que eu tenha o meu próprio valor daquilo que devo e não devo fazer. Você está entendendo o tema da liberdade? Como hoje influencia a mentalidade das pessoas, é a liberdade absoluta, sem restrições, sem nenhum tipo de regras e padrões. Essa frase aí é um outro exemplo. Eu vejo às vezes, inclusive, pessoas do meio adventista, do meio cristão, se aliando, endossando movimentos de caráter feminista, que usam frases deste tipo, dizendo: meu corpo, minhas regras. E eu sei que essa frase é usada, na maioria das vezes, para endossar, para fortalecer o argumento do aborto de maneira indiscriminada. Em outras palavras, eu sou dona do meu corpo, quem manda no meu corpo sou eu. Eu faço o que quiser com ele, se eu quiser abortar com 3 meses, com 2 meses, e seja lá quando for, quem manda no meu corpo sou eu. E o que está implícito nessa frase é que não interessa se eu quiser fazer sexo com 3, 4, 5 pessoas, quiser fazer tatuagem, quiser me perfurar inteiro, Deus inclusive não tem o direito de determinar regras para o meu corpo. Essa frase, ela cabe muito bem numa perspectiva ateísta de mundo, mas numa perspectiva cristã é impossível, porque você sabe que a Bíblia diz que o seu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então o corpo, ele pode até ser seu, emprestado para você, mas as regras do seu corpo pertencem a quem? A Deus. São dele as regras. Eu reconheço que o movimento feminista, quando surgiu, apesar de algumas, assim, contradições, mas existem aqueles que dizem que no seu nascimento, o movimento feminista tinha algumas pautas que talvez nós cristãos hoje, talvez não, eu diria que nós até emplacaríamos essas pautas também, como por exemplo o direito da mulher poder votar, a mulher não tinha o sufrágio feminino, o direito da mulher poder estudar, em algumas sociedades ela não tinha direito de estudar, e o direito da mulher ganhar um salário digno também pelo seu trabalho. Ou seja, os 3 tópicos aqui
que nós acabamos de citar, eles estão associados não só com os direitos da mulher, mas são direitos o quê? Humanos. Direitos humanos. O problema é que o feminismo radical, já quando veio aí a segunda e principalmente terceira onda, eles acabaram e radicalizaram totalmente a perspectiva que talvez tivessem no princípio. Hoje, eu digo sem medo de errar, que o objetivo do movimento feminista radical é acabar com a identidade bíblica da mulher, principalmente com a identidade masculina na sociedade. Bom, vamos a um terceiro exemplo. Essa daqui foi uma família que teve um filho lá no Brasil, uma criança que nasceu no interior do país e o casal resolveu criar a criança sem gênero. E eles fizeram uma entrevista com a mãe e observe como, de alguma forma, o tema da liberdade no contexto social, ele acaba afetando também a visão das pessoas sobre sexo biológico e identidade sexual. Vejam a resposta que ela deu. Não impomos nada sobre o filho, ela está falando, a criança. Ele é um menino imposto pela sociedade da forma como foi registrado. Mas se mais à frente, ele o quê? Ele o quê? Ele decidir, então é uma questão de liberdade, de escolha. Não há imposição da genitália, por exemplo, que não é menino, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança, independente de qualquer coisa. O gênero vai ser uma escolha dele. Vocês observam como em várias áreas da sociedade, o assunto da liberdade, distorcido pelo movimento iluminista e por um conceito errado de natureza humana, de Jean-Jacques Rousseau, está presente e influenciando a vida das pessoas em todas as áreas. Todas as áreas. De tal maneira que eu digo, até conversava isso, não lembro com quem foi, que um dos temas urgentes que nós precisamos hoje voltar a pregar nos púlpitos da igreja para orientar os nossos irmãos, os nossos amigos que estão fazendo estudos bíblicos, um tema urgente é o assunto da natureza humana. É urgente que nós estudemos esse tema. E é por mal compreender este assunto que hoje, dentro da igreja adventista do sétimo dia, nós temos dois extremos radicalizados na igreja, os perfeccionistas e os liberais, por uma má compreensão da natureza humana. Bom, vamos avançar aqui, eu quero trazer para vocês pelo menos um exemplo de dentro da igreja. E eu não vou citar o nome aqui por uma questão de ética. Muito embora hoje eu acho que nós já chegamos no tempo de que precisamos falar alguns nomes de pessoas que estão se rebelando contra a igreja adventista do sétimo dia, que estão sendo beneficiados por alguns dos seus cargos e alguns dos seus dons que têm para influenciar jovens da nossa igreja, combatendo a autoridade da igreja, combatendo as normas da igreja, a ética da igreja, os valores da igreja e semeando rebelião com o título de liberdade para a vida dos jovens. E aqui, por exemplo, essa pessoa estava em uma vigília jovem no nosso maior centro universitário do Brasil, o NASP. E ele estava dialogando com jovens ali, falando sobre o tema da liberdade, e então no meio da sua fala ele vai dizer: na religião de Cristo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E eu até poderia, e concordo com essa sentença, ela é bíblica, mas o problema está na sequência. E quem é que determina o que convém e o que não convém? É uma pergunta crucial que ele faz. E agora observem a desconstrução sutil que ele vai fazer de algumas autoridades aqui. Com 24 anos de idade, ou seja, eu era imaturo. Com 24 anos de idade, eu achava que era a igreja, em outras palavras, a igreja não tem autoridade para lhe orientar naquilo que convém e que não convém. Achava que se eu abrir um manual da igreja, se eu ler Ellen White o suficiente, se eu consultar a liderança, eu vou saber qual é a vontade de Deus e o que é lícito, o que me convém. Você observa, é sutil aqui. Mas o que ele está fazendo é desconstruindo a autoridade que Deus delegou, sim, à sua igreja, aos líderes da igreja, à profetisa que Deus enviou para a igreja, ao manual da igreja adventista do sétimo dia, que, aliás, se há um momento no qual Ellen White diz que Deus fala através da sua igreja, é quando a igreja está reunida em assembleia o quê? Geral.
Então ele vem primeiro e coloca em xeque isso tudo, ao dizer que tinha 24 anos de idade. O que ele está sugerindo é: eu era imaturo, eu não tinha maturidade, eu não tinha sabedoria, eu ia pelo que os outros diziam. Tenha cuidado, porque você também não deve ir pelo que os outros dizem, mas respeite também autoridades. Ele conclui então dizendo: com 34 anos de idade, eu tenho muito pouco interesse no que pessoas dizem ou tradições dizem. Eu tenho interesse em Cristo e no Evangelho, e parece que há uma contradição aqui, entre Cristo, o Evangelho e a igreja, por exemplo. E quem é que determina o que convém e o que não convém? Aqui vem a resposta crucial. Quem determina o que convém e o que não convém? Eu. Porque uma vez que eu nasço de novo, eu estou em Cristo e Ele está em mim. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Muito perigoso. A ponto de Ellen White dizer que ela foi instruída, ou seja, não é uma opinião, é uma inspiração através do Espírito de Deus. Ela foi instruída de que Satanás se esforça, especialmente para levar homens a julgar que Deus se agrada de que escolham o seu próprio modo de proceder, independentemente do conselho de quem? De seus irmãos. Hoje está cada vez mais cafona, não é assim? Que muitos pensam: para que eu vou consultar pastor? Para que eu vou conversar com os líderes da igreja? Isso é bobeira, diácono, ancião, igreja, isso tudo é coisa do passado, coisa do passado. Essa daqui é aquela página que eu disse a vocês, lá no Brasil, que por si só é um paradoxo, é uma contradição absurda. Eles se autodenominam adventistas subversivos, e aqui eles estavam justificando que jovens praticassem sexo antes de se casarem, e que hoje isso é um fator cultural e não tem problema nenhum diante de Deus. Usando as palavras aqui de um pastor que nem adventista o ideal é que fosse praticado entre pessoas comprometidas, através do casamento. Eu disse o ideal, ele reforça ainda. Isso não me dá o direito de dizer que quem pratica fora do casamento seja necessariamente um pervertido, um fornicário, um ser desprovido de moral. Se consegue segurar a onda e não transar, certamente escolheu o melhor caminho. Mas se você não consegue e ambos concordarem em ter relações de maneira responsável, não vejo problema em condená-los. Você observa? São adventistas falando isso. Olha, eu tive o privilégio, verdade que as lutas vieram, namorei com a minha esposa durante quase 4 anos, mas tive o privilégio de me casar virgem, assim como ela também. E não há bênção maior para um relacionamento do que você não conhecer outra pessoa senão o seu cônjuge. Isso é uma bênção, é bênção de Deus, e Deus inclusive promete na sua palavra. É uma bênção que Ele dá para o casal que se guarda em pureza e santidade até o momento de se casarem, se unirem em matrimônio. Deus abençoa o seu relacionamento, porque é uma promessa que está contida na sua palavra. Qualquer tipo de relação sexual antes de se casar é maldição, está contra a palavra de Deus, é rebelião contra Deus e não agrada ao Senhor. Já fiz isso, então o conselho que eu dou a você: se arrependa, peça ao Senhor perdão pelo seu pecado e Ele te perdoará, Ele te abençoará, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, viva os planos de Deus para a sexualidade na sua vida. Os planos de Deus. Bom, meus amigos, estamos nos aproximando do fim. O Dr. Carlos Flávio Teixeira, ele já quase chegando na conclusão da sua tese sobre o tema da liberdade, ele chega então ali, ele conclui que há 2 tipos de crise de liberdade em nossa geração, o que ele chama de crise de autoridade e crise de valores, onde a crise de autoridade é a seguinte: muitos hoje têm dificuldade de aceitar e obedecer a autoridade de Deus, da Bíblia, da igreja, da família, do Estado e das demais possíveis instituições relacionadas à regulação do viver em sociedade. E a outra é a crise de valores, que há uma dificuldade de definir e ser fiel a valores éticos morais, inclusive dificuldade de aceitar valores legados de gerações passadas. É o que nós chamamos de tradição. Tradição,
que eu não sei quantos lembram, em 2019, quando eu estive aqui, eu fiz um sermão todo falando sobre a importância da tradição na sociedade e também na igreja. É lógico que tem tradições que não servem para nada, que não tem problema nenhum você abrir mão delas, mas tem tradições que foram testadas no passado, que elas deram certo, foram aprovadas pela palavra de Deus, são importantes para a manutenção da igreja, e quando eu abro mão delas, pode ser perigoso. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Isaac Newton, onde ele diz assim: eu só enxerguei mais longe porque eu subi em ombros de gigantes. Isso é tradição. É você respeitar o que foi construído no passado. Agora nós voltamos ao que eu disse, fechado parênteses grande que eu disse que abriria para vocês, nós voltaremos para a conclusão do tema. E nós vamos começar a contrastar agora, rapidamente, a visão revolucionária, que é essa que eu contei aqui para vocês, com a visão bíblica do tema da liberdade. Vamos responder rapidinho 4 perguntas. Primeira, por que ser livre? Na visão dos revolucionários, porque a sociedade nos escraviza. Na visão bíblica, em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Ao menos em uma coisa, nós e os revolucionários concordamos. Todos nós somos o quê? Escravos. E me desculpe, mas o meu público dentro da igreja aqui nessa noite é um público de escravos, e quem prega para vocês aqui nessa noite também é um escravo. Não se engane. Eu sou escravo, vocês são escravos. Todos nós que estamos aqui somos escravos. E eu já vou explicar para você onde nós vamos chegar. Mas é um fato. A escravidão é a realidade da nossa natureza. A realidade. Então, em um tópico a gente concorda. O problema começa a partir da segunda pergunta. Tudo bem, então eu sou escravo. Mas do que ser livre? É a pergunta que fazemos agora. Os revolucionários respondem das instituições sociais. Você precisa se libertar da sua família que escraviza você, da sua igreja que escraviza você, dos costumes, do casamento, das tradições e etc. que escravizam você. Enquanto a Bíblia, por sua vez, em Romanos 6, versículo 18, vai dizer: e uma vez libertados do que mesmo? Do pecado, fostes feitos servo da justiça. Então eu sei que isso parece meio óbvio, mas o crente, o cristão, não acredita que é o machismo que escraviza a sociedade, que o mal da sociedade é o racismo, e eu sofri racismo, eu não estou falando contra essas coisas aqui, você já vai entender onde eu vou chegar. O Filho de Deus acredita, e nós estamos aqui nesse mundo justamente para cumprir este propósito. Nós entendemos que o mal da sociedade não é social, não é natural, não é astronômico, não é financeiro e nem mesmo religioso. O mal da sociedade se chama o quê? Pecado. É um mal moral, é um mal ético que faz parte da nossa própria natureza. E não se engane, você não precisa praticar nada para que você seja mau. A Bíblia diz que você é naturalmente filho da ira, sabia disso? No livro de Efésios diz que você é filho da ira por natureza, de tal maneira que ao nascer e dar o seu primeiro choro, você já merece ali receber a ira de Deus. Porque a nossa natureza é má. O germen do egoísmo corre dentro das nossas veias. Tanto é que você olhando para uma criança, eu vi isso na educação do meu sobrinho. Minha cunhada e meu irmão têm procurado dar a melhor instrução para ele, mas eles não precisaram ensinar nada e nós já víamos traços de egoísmo na vida do meu sobrinho. Por quê? Porque o ser humano, ele tem o germen do egoísmo na sua natureza. De tal maneira que nós demandamos a ira de Deus, porque Deus é puro, Deus é santo, Deus é um Deus que é abnegado, altruísta, é um Deus que se auto-sacrifica, que tem prazer em dar. Então, quando ele vê o egoísmo semeado na natureza humana, a sua natureza demanda ira, porque a santidade de Deus não aceita mácula nenhuma. Então, nós somos escravos do pecado. O pecado é o problema da sociedade. Como diz o pastor John MacArthur, hoje você pregar o Evangelho sem mencionar pecado, arrependimento, conversão, é você pregar a metade do Evangelho. Porque o Evangelho não é um Evangelho inofensivo.
O Evangelho, ele combate, eu já falei sobre isso aqui ao longo da semana. Tudo bem, então já entendi que eu preciso ser livre do pecado, de acordo com a Bíblia, mas ainda há uma pergunta seguinte: como ser livre então agora? Os revolucionários vão responder, os iluministas, o povo aí de mente secular, através de emancipação social, de luta política, de revolução e de independência. Daí surgem todos esses movimentos sociais que hoje predominam na nossa sociedade: feminismo, Black Lives Matter, movimentos ambientalistas e etc. Surgem daí, porque eles acreditam que a única maneira da sociedade ser livre é através de uma emancipação social, é uma revolução, é assim que nós seremos libertos. Enquanto a Bíblia vai dizer, na visão bíblica, foi para a liberdade que quem nos libertou? Cristo. E deixa eu dizer algo para você, olha, eu até entendo e aceito e concordo que cientistas sociais, que psicólogos, antropólogos, sociólogos e etc., baseado nas lentes científicas que usam para interpretar a sociedade, cheguem à conclusão que o problema da sociedade é o machismo, é a homofobia, é o racismo. Eu entendo que esse grupo de pessoas que leem a sociedade pelas lentes da ciência, e isso não está nada mal, cheguem a essas conclusões, mas você, cristão, igreja, existe nesta geração para cumprir um propósito distinto que ninguém mais pode cumprir. Nós não pregamos que movimentos sociais libertam as pessoas, nós alçamos na sociedade a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e devemos ter coragem de dizer que só em Cristo há verdadeira e genuína liberdade para a natureza humana. Porque Ele é, como eu comecei essa semana de oração dizendo, o desejar do quê? De todas as nações. É Ele. E o papel social da igreja é justamente esse. Se nós pudéssemos dizer assim, não significa que eu devo abrir mão da ciência, que eu devo ignorar a ciência. Aliás, pequeno parêntese que abro aqui, Ellen White e os pioneiros adventistas participaram de alguns movimentos sociais, não sei se sabiam disso, participaram. O movimento da temperança, por exemplo, quando surgiu na época deles, eles foram contra a liberação e a legalização da venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. De tal maneira que hoje não tem problema nenhum nós cristãos nos posicionarmos na sociedade contra a legalização do quê? Por exemplo, das drogas. Então, a única coisa que nós precisamos entender é que o seu posicionamento político-social hoje deve ser um posicionamento pautado em uma ética o quê de mundo? Cristã, bíblica de mundo. E você não precisa dizer que para valorizar as mulheres você é feminista, você não precisa dizer que para valorizar o meu público, os negros, os pretos, você não precisa dizer que é a favor do Black Lives Matter, não. Basta você dizer que você é um cristão, porque o cristão genuíno, que vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, valorizará o ser humano acima de tudo, só abaixo de Deus, melhor dizendo. É isso que basta. Eu sou um cristão, e o cristianismo e o adventismo é a minha crença e a minha religião, e é a partir dele que eu leio a liberdade da nossa sociedade. Para a gente encerrar, a última pergunta: para que ser livre? E aí os revolucionários vão responder o seguinte: para desfrutar de uma vida independente, fazendo o que você sente e deseja ser o melhor para si. Já a Bíblia, e agora vem o que é aparentemente contraditório. Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do que nós chegamos à conclusão? Do pecado. Então agora, eu fui libertado ou liberto do pecado, que é o problema moral da sociedade. O que vem na sequência? Eu sou transformado no quê? Servo de Deus. Sabe o que significa literalmente a palavra servo, que foi escolhida aqui pelo apóstolo Paulo? Sabe o que significa? Escravo. Então Paulo está aqui, parece que entrando em uma contradição ao dizer, eu fui libertado do pecado, mas automaticamente eu fui transformado em um escravo de Deus. E é por isso que eu disse a vocês
que hoje eu estou pregando para um público de escravos e quem prega aqui à frente também é um escravo. Um escravo. É impossível você, na sua natureza humana, viver esta liberdade fictícia e ilusória que tem sido proposta, como nós vimos aí. Impossível. Não existe liberdade plena e absoluta, como muitos pensam que são livres assim, verdadeiramente. Não. Você sempre será escravo de alguém ou de alguma coisa. Você sempre será um servo de alguém ou de alguma coisa. A questão única é: quem será o Senhor da sua vida? Quem será o Senhor da sua vida? Olha, eu estou pregando para vocês aqui. Eu já fui escravo de muitas coisas. Acho que falei aqui na igreja em 2019 que eu tinha um ídolo chamado Eminem. Talvez já tenha falado até nessa semana, eu não me lembro se foi aqui ou se foi nas gravações que eu estou fazendo. Às vezes eu me confundo com as coisas, que é tanta pregação e tanta, enfim, mensagem que às vezes eu me perco um pouco em onde falo determinadas coisas. Tive um ídolo e vivi muitas escravidões. Palavrão, palavras de baixo calão, roupas que não honravam a Deus, músicas que não honravam ao Senhor e por aí vai. Inclusive, eu dançava funk antes de me converter. E não tenta imaginar eu dançando funk, tá? Por favor, que tenham misericórdia de mim. Essas são daquelas coisas que o apóstolo Paulo disse que só o mencionar me traz vergonha. Mas enfim, eu conto para vocês entenderem. Como o evangelho, quando chega, ele liberta você. Ele liberta você. E eu só estou falando do exterior, mas o evangelho também lhe dá liberdade interior. E aqui a Bíblia diz que eu sou transformado em escravo de Deus. E aquilo que antes eu não tinha prazer, eu nunca me enxerguei vestindo esses tipos de roupas aqui. E não quer dizer que eu preciso vestir também para vir para a igreja. É lógico que eu devo me vestir da melhor maneira possível, mas eu quero chegar num ponto para você entender que Deus transforma. E Deus, ao te tornar um escravo dele, ele inclusive te dá prazer em coisas que antes você odiava. Porque eu odiava roupas como essas aqui. Eu detestava. Hinos, misericórdia. É só você pensar e tentar comparar. Quem gosta de funk vai gostar de hino. Mas o evangelho transforma. O evangelho liberta. O evangelho te dá nojo daquilo que um dia você gostou e prazer daquilo que um dia você odiou. É a liberdade do evangelho. E essa liberdade, ela só é experimentada quando você é transformado num escravo de Deus e quando você agora passa a frutificar para o quê? Para a santificação. Então não existe liberdade plena e absoluta no sentido de viver uma vida como eu quiser, não. A vida de santidade, a vida de piedade é uma vida de obediência. E Davi entendeu tanto isso, e mesmo escorregando muitas vezes, mesmo caindo muitas vezes, ele chegou ao ponto de dizer que ele tinha prazer aonde? Onde que Davi tinha prazer? Na lei de Deus. Louvado seja o Senhor. Que isso faça parte da sua realidade e da minha também. Que isso faça parte da nossa natureza também. Nós chegarmos num ponto de conversão e de experiência com Deus tão plena, até poder dizer: eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu amo a lei de Deus. Eu amo obedecer esse Deus. De tal maneira que honrar o meu pai e a minha mãe é uma liberdade para mim. De tal maneira que ser fiel à minha esposa é ser liberto para mim. De tal forma que poder guardar o sábado é a experiência mais plena e abundante de liberdade que eu poderia ter na minha vida. Prazer na lei de Deus. Sabe, Ellen White falando sobre, deixa eu ver aqui se é esse texto que eu queria citar. Deixa eu ver, eu acredito que é. Não, vamos aqui, é esse daqui. E já vou citar os de Ellen White para a gente concluir. A liberdade cristã, diz aqui um comentarista bíblico, a liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas o poder para viver em novidade de vida. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas deleite na santidade. A liberdade cristã não é liberdade do pecado. Não é, me faltou aqui, a liberdade
para pecar. Não é isso que é liberdade. Ali é uma frase de John Wesley, vou passar por ela. Ellen White também vai falar, aqui no livro Educação, os jovens têm um inato amor à liberdade. Claro, nós somos criados para ser livres. Desejam a independência, precisam compreender que estas inestimáveis bênçãos devem ser desfrutadas unicamente na obediência ao quê? À lei de Deus. Esta lei é a preservadora da verdadeira independência e liberdade. Pergunto, isso é ideia da Ellen White ou é ideia da Bíblia? Onde está na Bíblia isso que ela falou aqui? Alguém sabe? Salmo 119. Esse é o último texto que nós leremos. Salmo 119. Abra aí a sua Bíblia. Versículos 44 e 45. Que Deus grave esse versículo com letras de ouro na sua mente e no seu coração. E no meu também. Diz assim o texto: obedecerei constantemente à tua lei para todo sempre. E andarei em verdadeiro quê? Em verdadeiro que eu não ouvi? Liberdade. Pois tenho buscado os teus preceitos. Davi ali é enfático ao dizer que ao andar constantemente na lei de Deus, ele andaria em verdadeira liberdade. De tal maneira que ser livre, ser liberto do pecado, ser liberto da sua natureza má, é andar como? Em obediência à lei de Deus. Pela graça de Deus, pelo poder de Jesus, por um processo de regeneração e transformação na sua vida. Essa é a experiência. E aí quando você passar por isso, é isso que vai acontecer. Esta é a conclusão da tese doutoral sobre liberdade do Dr. Carlos Flávio Teixeira. Você vai passar por esse processo aqui, ó. Há uma mudança de foco em relação ao conceito moderno de liberdade. Você vai da autonomia absoluta da vontade, condicionada pela cultura, para o exercício disciplinado da vontade, biblicamente dirigida. Você vai do viver como se quer, para o viver como Deus quer. Você vai sair da liberdade a partir do eu, para a liberdade segundo Ele, Deus, em favor dos outros. Você vai do individualismo egoísta para a humilde sujeição à vontade soberana de Deus, conforme revelada em sua palavra. Você deseja viver essa experiência na sua vida? Diga um amém para o anjo registrar a sua decisão. Amém? Amém. Amém. Meus amigos, Deus liberta. Deus liberta. E Ele liberta muitas vezes você de si mesmo. E foi isso que comecei a entender quando a minha esposa e eu passávamos pelo que passávamos. E a nossa história ainda não terminou. Aliás, amanhã você ainda vai poder ouvir mais um trecho da experiência da minha esposa, que é assim um momento extremamente marcante dessa trajetória. Por hoje eu só queria dizer algo para você. Deus liberta. Ele liberta. E Ele começou a libertar-nos de algumas coisas na nossa vida. Muitas vezes nós fazemos planos e nós esperamos que esses planos se cumpram de acordo com a nossa vontade. Nós queríamos um bebê, Deus permitiu que o câncer viesse. E aí a minha esposa começou a fazer a quimioterapia. E vocês viram ontem um pouquinho do processo, do que aconteceu. Eu tinha assim pânico de ver a minha esposa chegando em casa e vomitar, e foi uma das primeiras coisas que aconteceram. E ela ficava debilitada, especialmente nos primeiros dias da quimioterapia vermelha. Foram 4 quimioterapias vermelhas, 12 quimioterapias brancas, 27 sessões, amor, de radioterapia. Depois mais 6 meses tomando quimioterapia oral. E o enfraquecimento veio, o cansaço veio, algumas outras consequências também, o cabelo caiu. E eu passei com ela por todo aquele processo difícil, extremamente longo. Quando chegou no final do ano, isso de 2020, e nós estávamos agora no novo planejamento, nós queríamos passar aquele Natal com a minha família,
os pais da minha esposa, os meus pais, e estávamos planejando já como o Natal aconteceria, o que faríamos, mas, novamente, Deus frustraria os nossos planos. Depois do processo de quimioterapia, essas 16 sessões que eu mencionei, a Bruna foi para uma nova consulta com um mastologista e ela fez um diagnóstico do câncer e aquele do cancro e aquele tumor do lado esquerdo principalmente, que começou com 2 centímetros e algo, já estava agora com quase 10 centímetros. A mastologista ficou desesperada e a cirurgia que estava marcada para acontecer em janeiro do ano seguinte, ela precisou ser antecipada, faltando uns 3 dias para o Natal, se eu não me engano. E ali, mais uma vez, os nossos planos iam por água abaixo. Só que teve algo que aconteceu naquela situação. O hospital, que era um hospital público, não dispunha, neste momento da cirurgia da minha esposa, de um objeto que eles colocam quando os seios, e como ela contou ontem, ambos seriam removidos. Um objeto que eles colocam chamado expansor. Você coloca esse objeto na região das mamas, para que a pele ela seja laceada e que depois você possa colocar a prótese definitiva. Mas o hospital não tinha o expansor nesse momento. O hospital público, já havia escassez de objetos lá no hospital, de insumos dessa natureza. E aí nós começamos a orar a Deus. Senhor, eu me lembro inclusive, não sei se a Bruna vai lembrar disso, acho que ela vai lembrar, nós fomos em uma loja comprar algumas coisas que foram recomendadas pela mastologista, para que ela comprasse para a cirurgia, e eu falei para ela, amor, nós vamos comprar pela fé. Era como se fosse um elástico, que ela tinha que amarrar aqui no seio, para que quando fosse colocado o expansor, o objeto não subisse muito e o seio ficasse posicionado corretamente. E eu falei para ela, olha, não tem o expansor, mas nós vamos comprar, e Deus vai prover, Deus vai prover. Quando nós chegamos no hospital, a Bruna subiu para o centro cirúrgico, e o expansor ainda não tinha aparecido. Eu estava sentado no carro, porque eu não podia ficar lá dentro junto com a minha esposa. E aí o meu telefone tocou. Era um casal da minha igreja, um casal de enfermeiros lá na minha região, dizendo que tinham conseguido contato com um vendedor de uma grande empresa que trabalha com coisas assim também lá no nosso país. E ele disse, pedem para o pessoal de lá do hospital esperar, porque ainda dá tempo. Eles disseram que tem o expansor, pede para eles esperarem. E ali eu fiquei num primeiro momento assim empolgado, animado e esperando com expectativa o resultado que eles conseguiram obter para levar o expansor para minha esposa. E quando nós ficamos sabendo de uma situação que estava acontecendo no hospital em relação ao expansor, o que aconteceu foi mais um novo desafio. E eu só vou contar sobre ele amanhã para você. E a Bruna vai continuar a história também. Tá bom? Você está entendendo que foram vários desafios que nós fomos enfrentando, né? Foram altos e baixos. E Deus vai trabalhando dessa forma. Então amanhã, o nosso tema será tempos demoníacos. E não se assuste com o nome da mensagem, porque é um termo bíblico. E eu gostaria de compartilhar com você algumas características dessa geração. Por hoje, nós temos uma mensagem musical agora, imagino, e eu gostaria de convidar a nossa querida irmã para compartilhar essa mensagem conosco, que você reflita na letra, reflita na mensagem desse hino e na decisão que você tomou de experimentar aquela mudança que nós vimos ali no quadro, de uma mudança, um posicionamento que talvez ainda desagrade a Deus, para um posicionamento de plena liberdade para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe e que você reflita na letra desse hino.
jardim Jesus quis ficar a sós, sentiu a angústia da dor atroz, assim padeceu, implorou a Deus, porém concordou com os planos seus. Getsemane, Getsemane, ali meu Jesus agonizou, o meu Senhor, só porque me amou, sofreu assim, mas ao fim venceu. No jardim Jesus dor cruel sofreu, mas doce esperança ao mundo deu. Tão só Ele o preço por nós pagou, e o peso do mal sobre si tomou. Getsemane, Getsemane, ali meu Jesus agonizou, o meu Senhor, só porque me amou, sofreu assim, mas ao fim venceu. Getsemane, Getsemane, ali meu Jesus agonizou, o meu Senhor, só porque me amou, sofreu assim, mas ao fim venceu. Vamos ficar em pé? Se você quiser adiantar a nossa leitura para o tema de amanhã, o assunto estará centrado, todo ele, no capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. O capítulo inteiro. Nós vamos fazer aqui uma análise da passagem e você vai entender um diagnóstico que Paulo faz do tempo que nós vivemos. Mais alguma característica daquelas que precisamos compreender para entendermos como ser cristãos numa era não cristã. Feche os seus olhos e vamos orar. Todo-Poderoso e Santo Deus que habita nos altos céus, ao concluir essa mensagem longa, com muitas informações que tivemos, mas Senhor, eu não poderia deixar de evocar aqui as palavras do texto com o qual demos início a esta pregação, quando Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós fomos criados pelo Senhor para sermos livres. Obrigado porque como os filhos do Rei do Universo,
nós podemos hoje gozar de verdadeira e plena liberdade. Não a liberdade como as pessoas hoje influenciadas por uma mentalidade secular, uma mentalidade que se autodenomina iluminista, mas que não deixa de ser uma mente que está submersa em uma visão obscura, nebulosa sobre o tema da liberdade. Não é essa liberdade essa visão que deve moldar a nossa vida, mas nós somos livres de acordo com a palavra de Deus. Nós somos libertos baseado naquilo que entendemos por Tua palavra. Obrigado por nos livrar da escravidão do pecado, da escravidão do egoísmo e prometer que nós podemos também, ao experimentarmos a liberdade, termos prazer na lei do Senhor. Nos dê essa alegria, Pai, que esse seja o gozo do nosso viver, que seja a razão do nosso viver, Jesus Cristo e o amor à Tua santa lei. Que nós não tenhamos vergonha de dizer que nós servimos a Jesus e que somos escravos do Deus Todo-Poderoso, porque sermos escravos do Senhor, escravos de Jesus Cristo, esta é a verdadeira, plena e única liberdade que existe em todo o universo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos despeça na Tua santa paz, nos dê uma noite restauradora e reparadora e nos motive, nos incentive, nos dê ânimo e repreenda toda tentativa do inimigo para que não impeça de estarmos aqui mais uma vez amanhã para estudarmos a palavra de Deus. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus.